Fala pessoal, tudo bem? Professor Edward aqui e hoje nós vamos fazer a resolução da prova de Física da IAR 2021, o CFS2. Eu peguei aqui a prova de código 77, Física é a última matéria, então começa na questão 73 e fala o seguinte. Carlos, professor de Física, procurou em uma de suas aulas discutir com seus alunos a facilidade de girar uma porca com o auxílio de uma chave, conforme a figura a seguir. Explicou então que para as forças F1 e F2 de intensidades distintas possibilitem à porca a mesma facilidade em girar, qual o valor da intensidade de F2. Pessoal, então nessa situação, para que os momentos, as facilidades de girar sejam as mesmas, os momentos têm que ser iguais. Então, o momento da força 1 tem que ser igual ao momento da força 2. Quem é momento? Força vezes o braço de alavanca, força vezes o braço de alavanca. Aí, olha só, aqui está a porca, tá o encaixe dela aqui. Aí, aqui está o F1 no ponto B, e aqui está o F2 no ponto A. Essa distância até aqui vale 30 centímetros. E a distância entre o A e o B vale 10, né? Conclusão, isso daqui é o que sobrou. Então, isso aqui tem que valer 20. Tá bom? Aí ele fala aí pra gente, uma relação entre o F1, o F2, o F1 e o F2. Então, F1 vezes 20 tem que ser igual a F2 vezes 30. Como eu quero saber o valor do F2, vou passar o 3 para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2F1 sobre 3. Aí você pode ver a resposta já marcada aí, né? Letra C. Tranquilo? Beleza? Bem facinho para a gente começar. Vamos agora à questão 7.4, que fala o seguinte. Em um laboratório foram aquecidas duas amostras de um mesmo líquido, inicialmente a 25 graus. A amostra A continha 1 litro desse líquido e a amostra B 2 litros. Ambas foram aquecidas por 3 minutos em recipiente mesmo material, garantindo que a quantidade de calor cedida da chama fosse a mesma para as duas. Das figuras que se seguem, qual representa o gráfico da quantidade de calor cedida às amostras em função da variação das suas temperaturas? Pessoal, equação do calor sensível, né? Q igual a mc delta T, né? A massa é proporcional ao volume, né? Densidade vezes volume. Então, repara, quem tiver o maior volume, com certeza vai ter a menor variação de temperatura. Então, é só isso que a gente vai buscar. Quem tem maior volume tem que ter menor variação de temperatura. O volume do B é maior que o volume do A. Então, o B esquenta menos que o A. Beleza? Aí ele coloca nos gráficos assim, né? O calor no eixo X e a temperatura no eixo Y. Na verdade, o ΔT, né? Aqui e o ΔQ aqui. Beleza? Como ele começa com ΔT e ΔQ, quando o calor é zero, esses caras têm ΔT igual a zero. Eles não esquentaram ainda. Então, por isso que você já elimina, por exemplo, a letra B. Cada um vai esquentar de forma diferente. Então, você elimina também a letra C. Tá? Sobrou apenas a letra A e a letra D. Então, vamos lá. Vamos desenhar uma aqui e a outra para a gente poder comparar. Então, aqui as duas. Beleza? Eu vou pegar a mesma quantidade de calor para os dois, certo? Se é a mesma quantidade de calor, eu tenho que pegar uma reta aqui assim, de maneira que os dois tenham a mesma quantidade de calor. Então, na verdade, eita, exagerei aqui, né? O gráfico, ele só vai até aqui. Porque é a mesma quantidade de calor para os dois, tá bom? Segundo, tá vendo aqui o quanto esquentou? O amarelo
esquentou menos do que o azul. Quem esquenta menos é o B. Então, o amarelo é a amostra B e o azul é a amostra A. Cuidado em ficar decorando sobre a inclinação da reta, porque aqui ele trocou os eixos, né? Então não adianta a gente ficar decorando, quanto mais inclinado, maior esse cara. Depende, né, de quem são os eixos. Então eu prefiro analisar pela variação, aí você olha para o gráfico e vê se faz ou não faz sentido, tá bom? Resposta, claro. Você já está vendo aí marcado, né? Mas só para fixar, letra D. Vamos agora à questão 7.5, que fala o seguinte. A figura a seguir representa a propagação de uma onda ao longo de uma corda. Considerando a velocidade de propagação 0,32 metros por segundo, qual o valor da amplitude e da frequência? Pessoal, então vamos lá. A amplitude você vai olhar aqui. Essa distância daqui até aqui. Essa distância é 2 vezes a amplitude, porque a amplitude é só até o centro, tá? É do centro até o máximo, do centro até o mínimo. Ou seja, 2A, que é esse total daqui até aqui, olha para o gráfico, 2,4 centímetros. Conclusão, quanto vale o A? 1,2 centímetros. Segundo, agora a gente vai procurar o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Partindo daqui, é a partir de onde a onda se repete. Cuidado, que esse ponto aqui está subindo, esse aqui está descendo, então aqui ainda não repetiu, tá? E aí, olhando para o gráfico, esse ponto aqui vale 2, beleza? Só tirar aqui da frente, né, para a gente poder ver. Tá, 1,2, você não tinha visto, né? Ficar direitinho. Então, o lambda, que é o comprimento de onda, é 2 centímetros. Aí a velocidade, é 0,32 metros, né? Então, vou andar 2 casas, vai dar 32 centímetros por segundo. E agora a gente vai usar a equação fundamental, V igual a lambda F. Então, quem é o F? V sobre o lambda, passa para o outro lado dividindo. Isso vai dar 16 Hz. Beleza? Aí a resposta você encontra aqui, na letra D de dado. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos agora à questão 76, que fala o seguinte. Carlinhos e Patrícia se encontram em determinado ponto. Ao atravessarem... Ficou aqui meio preso, né? Ao atravessarem uma faixa de pedestre. Após o encontro, Patrícia continua seu deslocamento na direção norte. Então, eles vão passar pelo mesmo ponto, tá? Continua o seu deslocamento na direção norte, conservando sua velocidade de meio metro por segundo, por 1 minuto e 20 até parar. Carlinho, por sua vez, segue correndo na direção leste, né, direita, por 20 segundos com aceleração 0,15 metros por segundo ao quadrado, parando em seguida. Considerando-se que o ponto de encontro entre eles é a origem da posição de ambos, qual a distância entre eles no momento em que param? Ou seja, como a Patrícia, né, para depois, a gente vai considerar que o Carlinhos ficou parado, tá, no momento em que ele chegou depois desses 20 segundos, tá bom? Então, vamos lá. Vou tirar aqui da frente para não atrapalhar. Seguinte, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular para a Patrícia qual é o delta x dela, né? E eu só vou, para ajudar, fazer aqui um eixo ordenado para a gente poder ter uma ideia de para onde cada um foi. A Patrícia foi para o norte, então ela vai parar numa certa posição aqui, e o Carlinhos foi para o leste nessa posição, tá? Então aqui, dp, né, a distância da Patrícia, vai ser V vezes ΔT. O V é meio e o ΔT, 1 minuto e 20 segundos.
1 minuto são 60 segundos, né? Mais 20, 80 segundos. Então isso dá 40. Eu já vejo um 40, me dá vontade de marcar 50, né? Por quê? 40, provavelmente o outro vai dar 30. Tá? É o triângulo 3, 4, 5, né? Mas vamos lá, não sai chutando assim não, faz a conta. Ó, o D do Carlinhos sua vez, segue correndo com aceleração constante. A única coisa que ele não fala pra gente é a velocidade inicial dele, né? Bom, então a gente vai ter que descobrir isso, porque eu queria usar V0t mais at ao quadrado sobre 2, tá? Mais não, né? Menos, porque ele está freando para parar. Então o que a gente vai ter que fazer são duas coisas. Pronto. Primeiro, descobrir o V0. E para descobrir o V0, a gente pode utilizar a equação da velocidade, né? Porque V igual a V0 mais AT, eu vou botar o sinal aqui porque ele está freando, e ele para em seguida, né? E ele vem com aceleração 0,15, e ele para em 20 segundos. Então o V0 vai ficar 3 metros por segundo. Aí agora você pode jogar aqui. Você pode usar Torricelli também, se você preferir, tá? Então, ó, DC vai ser V0 vezes T menos AT ao quadrado sobre 2. Tá bom? Então vai ficar 60 menos 400 dividido por 2, vai dar 200, né? 200 vezes 0,15 vai dar 30. Então o deslocamento dele é 30 metros, como a gente esperava já, né? Aí essa distância é só você fazer Pitágoras. Então d ao quadrado é o dp ao quadrado mais o dc ao quadrado. Como é 30, 40, né? O outro é 50 metros. A gente vê isso como resposta na letra C. Tranquilo? Beleza? Ele não foi muito claro com relação a algumas coisas na questão, né? Mas não vamos implicar com isso, né? Depois da prova, geralmente a gente pede anulação por causa dessas inconsistências, né? Então, faz a conta que você conseguir fazer e depois do concurso a gente faz o pedido que tiver que fazer. 77 é aquela questão clássica, tá? Cai todo ano uma questão desse tipo, que fala o seguinte. Considere que dois corpos de massas iguais, Mzão e Mzinho, atraem-se gravitacionalmente com uma força de intensidade F separada a uma distância D. Se os corpos se aproximarem até ficar D sobre 3, qual será a nova intensidade da força gravitacional? Então primeiro vamos fazer de cabeça, depois a gente escreve, né? A força é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então, se eu diminuo a distância 3 vezes, 3 ao quadrado dá 9, né? Só que como é o inverso, diminuir a distância é aumentar a força 9 vezes. Então, por isso que a resposta, letra D. Professor, eu tenho dificuldade de fazer isso de cabeça. O que eu faço? Escreve a equação. Então, vamos lá. Força gravitacional, G, Mzão e Mzinho, sobre D. A nova força vai ser G, Mzão, Mzinho, D sobre 3 ao quadrado. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, D ao quadrado sobre 9, é só botar esse 9 aqui em cima. Esse termo que eu vou marcar aqui, ó, é o F, tá vendo? Então isso daqui é 9F. E aí, de fato, resposta D de dado. Tranquilinho, pessoal? Esse tipo de questão cai todo ano, tá? Seja com força elétrica, com força magnética, com campo magnético, com força gravitacional, com campo gravitacional. Isso sempre cai. Perguntar sobre essas proporções, o que acontece, tá bom?
Vamos agora para a questão 78, que fala o seguinte. Um transformador ideal com 50 espiras no enrolamento primário e 2.000 espiras no secundário é alimentado por uma tensão alternada. Pessoal, fica atento a isso, tá? Porque às vezes ele fala tensão constante, então não funciona o transformador quando a tensão é constante. Sendo a potência do primário 3.000, qual dos equipamentos poderá ser ligado no secundário sem queimar? Então vamos lá. Primeira coisa é a gente achar qual é a tensão que vai passar para o primário, no caso o secundário, certo? Porque a potência eu já sei. Como o transformador é ideal, a potência do primário é igual à potência do secundário. Isso aqui não vai mudar. Só que a potência, ela pode, como eu tenho resistência, né, ela vai ser U ao quadrado sobre R. Só que qual U? O U2. Então, o que a gente vai fazer é calcular essa potência, calcular esse U e depois calcular esse R e ver qual dos equipamentos que se encaixam, tá? Como essa é a maior potência, então o que a gente vai calcular é uma resistência limite, né? Pode ser uma resistência diferente dessa, depois eu comento sobre isso. Então vamos lá, como é que é a equação do transformador? V1 sobre V2 é proporcional ao número de espiras, certo? Aí quem é a DDP no primeiro? 50 espiras no primário e 2.000, na verdade, espiras no secundário. É alimentado com uma tensão alternada de 150, né? Então, se é 150 dividido pelo V2. Beleza? Então, o V2 vai ficar, aqui vai dar 3 vezes 2 vai dar 6.000, né? 6.000 volts. Beleza? Agora, vamos calcular a resistência, que é U ao quadrado, 6.000 ao quadrado, dividido pela potência, que vale 3.000. Então, ó, vamos escrever 6.000 ao quadrado assim, que fica mais fácil de você ver, ó, que aqui vai dar 2, né? 6 vezes 2 vai dar 12. Aí tá vendo esses 3 zeros aqui? Quilo ohms, tá? Aí você fala, mas professor, não tem 12 kΩ nas respostas. Ok, porque essa é a menor resistência possível. Por que menor? 3.000 watts é a maior potência que eu posso ter no aparelho, certo? Então, o que a gente vai fazer é aumentar a resistência para poder diminuir a potência. Porque eu não posso ter uma potência de mais de 3.000 watts, entende? O maior que eu posso ter é 3.000. Então ele consegue ligar um de 12 kΩ. Só que ele não consegue ligar uma resistência menor que 12. Por quê? Ele vai ter uma potência maior e no máximo é 3.000. Tá? Então, por isso que a gente vai pegar uma resposta maior que 12. E aí a resposta que a gente tem aí, maior que 12, é o 24 kΩ. Então R tem que ser maior que o nosso R mínimo, que é igual a 12, né? Que é igual a 12 kΩ, isso aí. E aí por isso que a gente fica como resposta a letra D. Beleza? Agora vamos à dica de prova. Tu fez uma conta, tu achou um valor. Não tem nas respostas. Ou seja, você achou um mínimo ou um máximo. Ou vai ser maior ou vai ser menor, certo? Tem 3 respostas menores e uma maior. Qual que você marca? A maior. Tá? Então, ó, manha de prova, tá certo? Só tem uma resposta correta, tu fez uma conta, tu vai ver qual o limite, né? Qual que vai ter uma só alternativa, se é maior ou se é menor, e marcar ela. Depois tu pensa na propriedade física, tá bom?
Vamos agora a 7.9, que fala o seguinte: o ciclo de Carnot, proposto no século XVIII pelo físico e engenheiro Nicolas Léonard Sadi Carnot, consiste em uma sequência de transformações gasosas, na qual uma máquina térmica operando entre duas fontes alcança o rendimento máximo se operar em um ciclo totalmente reversível, independente da substância utilizada. Lembrando, né, esse ciclo máximo rendimento não é 100%, tá? Para um gás, assinale a alternativa correta. Pessoal, ciclo de Carnot é o único ciclo que você tem que saber completamente, tá? Sem exceção. Você tem que saber tudo sobre o ciclo de Carnot, tá? Então vamos lá. Vou fazer um desenho aqui, mais ou menos assim. E beleza. Tá? Aí aqui a transformação 1, 2, 2, 3, 3, 4 e 4, 1. Ele até pontilha aí, né, o T1 e o T2, porque essas transformações são as isotérmicas, tá? Então a transformação 1, 2, ela é a transformação adiabática. E a 3, 4 também. Essas duas são adiabáticas, tá? A 2, 3 e a 4, 1, elas são as isotérmicas. Eita, ficou ruim a letra, mas tá bom, dá para entender. Tá? Isotérmica. Aí, na transformação 1, 2, a energia interna do gás aumenta. É verdade, né? É verdade. Entre os pontos 1 e 2, a energia interna do gás aumenta. Por que a energia interna aumenta? Porque está aumentando o valor da temperatura. Então, 1, 2, a energia interna aumenta, né? Então, a letra A, verdade. Aumenta a temperatura, aumenta a energia interna, né? Já que a energia interna, U, ela é 3 meios, 5 meios, né? Depende lá, nRT. Vou botar aqui o monoatômico. Aumentou a temperatura, aumentou a energia interna, tá bom? Segunda, entre os pontos 2 e 3, o gás cede calor para a fonte fria. Como aqui o volume está aumentando na isotérmica, esse daqui é o calor da fonte quente. Então, esse é o calor recebido pela fonte quente. 2, 3. 3, 4, o gás rejeita calor para a fonte fria. Não, é adiabática. Né? Se é adiabática, não tem troca de calor. E entre os pontos 4 e 1, o gás recebe calor da fonte quente. Não, aqui é o calor da fonte fria. Beleza? Então, resposta correta, de fato, letra A. Ah, professor, mas aí está marcado letra C. Beleza, está marcado letra C, mas ele mesmo fala aí, né, a justificativa dele, tá? Ele troca aí, né, o gabarito comentado 3, 4, ele bota isotérmica. Na verdade, o 3, 4 é adiabática, tá? Ele trocou aí as transformações. No gabarito oficial, ele ajeitou isso daí. Tranquilo? Beleza? Lembrando, ciclo de Carnot, você tem que saber completamente tudo a respeito dele, tá? Vamos agora à questão número 80, que fala o seguinte: dois alpinistas, A e B, estão caminhando por uma estrada retilínea e em determinado momento avistam uma montanha que pretendem escalar. Nesse instante, o alpinista A está um pouco à frente do B. Os dois emitem simultaneamente o grito "chegamos". Sabendo que o alpinista A ouve o eco da sua voz após 4 segundos e que o alpinista B escuta seu próprio eco 5 segundos, essa é a velocidade, determina a distância em metros entre os alpinistas, tendo a montanha como referencial. Bom,
Como é a distância entre os alpinistas, a montanha como referencial não faz diferença, tá? Mas, vamos lá. Aqui está a montanha. Aí o alpinista A está mais à frente do que o alpinista B. Beleza? Aí, vamos chamar essa distância aqui, ó, de D, e essa distância aqui de X, que é o que ele quer saber de fato. A gente quer saber o X. Essa distância aqui, pessoal, é D mais X. E por que essa distância é importante? Para a gente poder calcular o eco para o B. O que é o eco? É o som ir e voltar. Então, o eco do A é 2D ΔS sobre a velocidade do som. E ele fala que isso daqui leva 4 segundos. E quem é o eco para o B, né? O TB? É 2 vezes D mais X sobre a velocidade do som. Isso dá 5 segundos. Tá bom? Pessoal, como eu quero achar o X, eu vou fazer uma mágica aqui. A mágica é fazer a distributiva aqui, ó. Tenha fé, tá? 2D mais 2x e vou separar. Que é uma soma, né? Então eu posso separar as frações. Aí a mágica é a seguinte, ó. Quem é esse cara daqui? Estou resolvendo o sistema, tá? Só estou fazendo uma forma mais rápida para poder resolver o sistema. Isso é o 4. Então, ó, 2 vezes x sobre V do som, que é 340. Passo o 4 para lá, vai ficar 5 menos 4, vai dar 1. Conclusão, quanto é o x? 340 sobre 2, 170 metros. E aí por isso que a gente tem como resposta a letra D. Tranquilo? Beleza? 81. No mesmo local, foram comparados 2 cubos maciços e homogêneos de dimensões idênticas. Ao serem verificadas suas massas e a uma mesma temperatura ambiente, foi observado que eram distintas. Então, ó, de novo, 2 cubos maciços e homogêneos de dimensões idênticas, ou seja, ele tem o mesmo volume, tá? Só que eles têm massas diferentes na mesma temperatura. Então vamos escrever isso para a gente entender qual é a ideia. V1 é igual a V2, mas a massa 1 é diferente da massa 2. Conclusão, a densidade 1 é diferente da densidade 2. Porque já que massa é densidade vezes volume, e os volumes são iguais, sobra que as densidades são diferentes. Se as densidades são diferentes, eles com certeza são feitos de materiais diferentes. Então, a primeira é verdadeira, são feitas de materiais diferentes. Segunda, os cubos são feitos do mesmo material. Porra, não, né? Se a 1 está certa, a 2 com certeza está errada. Ao mergulharmos os cubos no mesmo líquido, é possível que um deles afunde e outro flutue? Sim, porque como eles têm densidades diferentes, para flutuar, a densidade tem que ser menor que a densidade do líquido. E para afundar, é ao contrário, né? A densidade tem que ser maior do que a do líquido. Então, como esses caras têm densidades diferentes, pode ser que uma seja maior, pode ser que a outra seja menor. Tá? Pode, ele não disse que vai acontecer. E ao mergulharmos os cubos no mesmo líquido, um irá afundar? Não posso garantir nada disso, porque as densidades são diferentes, mas as duas podem ser maiores ou as duas podem ser também menores do que a da água, do que o do líquido, né? Onde você mergulhou. Tá? Então, 1 e 3 correta. Resposta B de bola. Eu sei que quando a gente viu a 3 já dava para matar, tá? Mas só para garantir que a gente leu todas. 8.2. A figura a seguir representa um bloco em forma de paralelepípedo em repouso, com as arestas 2, 4, 5. Determine a razão entre as pressões exercidas pela face maior e a menor, ambas sobre o solo. Então vamos lá. A massa não importa, tá? Porque o que é pressão?
pressão é força sobre área. E a força é o peso. E aí, pô, você colocar o objeto numa posição ou na outra, é claro que o peso não muda, tá? E aí, como ele quer a pressão, a razão entre as pressões exercidas, então lá, pressão da face maior sobre pressão da face menor. Então, ó, é peso, né, sobre a área maior dividido pelo peso sobre a área menor. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, é a área menor dividido pela área maior. Como é menor sobre maior, a razão é menor que 1, certo? Elimina a letra D. Tá? Agora, vamos lá. Quem é a menor área? Pessoal, a menor área é esse triângulo de lados 2 e 4. Como é um retângulo, perdão, de lados 2 e 4. Como é um retângulo, base vezes altura. E quem é a área maior? É essa área mesma que está apoiada, né? 5 e 4. Tá bom? Aí agora, se eu simplificar aqui, vai dar 2 sobre 5, que é 0,4. E aí por isso que a resposta está na letra A. Beleza? 8.3. Na figura, um bloco de massa 1, preso a uma mola por um fio ideal, comprime a 10 centímetros. Determine a altura máxima alcançada pelo bloco, dada a constante elástica, não tem atrito, G igual a 10. Galera, conservação de energia direto, tá? Aqui, ó, você vai ter... Você vai ter a energia potencial elástica se transformando em energia potencial gravitacional. É só igualar, tá? Porque ele vai estar parado no início, ele vai estar parado no final, né? Porque quando ele chega à altura máxima é porque ele parou de subir. Energia potencial elástica, K, x ao quadrado sobre 2, potencial gravitacional, mgh. Então vamos lá, K é 1000. Cuidado só com o x, tá? O x é 10 centímetros, que é 0,1 metro. Sobre 2 é igual a mgh. Ah, o h é que eu quero, é claro. Tá? Então, ó, corta um zero. 0,1 ao quadrado é 0,01. Vezes 100, ó, tira um zero, tira uma vírgula, tira um zero, tira uma vírgula. Sobrou 1 no final. Então, é 1 sobre 2, também conhecido como meio metro. Ou 5 vezes 10 a menos 1 metro. Nossa, por isso que a resposta está na letra A. Bem tranquilo? Beleza? 84. Cláudia foi visitar o laboratório de física da sua escola e encantou-se com algumas esferas de aço, que encontrou utilizadas nos experimentos de eletricidade. Escolhendo duas delas, idênticas, colocou-as em contato uma com a outra, separando-as em seguida por uma distância de 50 centímetros. Considerando que as esferas possuíam cargas de 4 e menos 6, após o contato, a força de interação será e terá natureza... Pessoal, cuidado com a pegadinha, tá? Uma é positiva, a outra é negativa. Aí você fala, vai atrair. Não, porque ele faz primeiro o contato entre esses caras. E aí, nesse contato, as cargas vão se equilibrar. E cada uma vai ficar com metade, né? Então vai ficar 4 menos 6 sobre 2. Tá bom? 4 menos 6 menos 2. Menos 1 microcoulomb. Ambas são menos 1, né? Então, se ambas são negativas, a força é repulsiva. Então, é menos aqui e menos aqui. Se a força é repulsiva, já mata aí duas, né?
Agora vamos fazer a conta. E aí aquela tática de sempre, né? Galera, o 36 aparece 2 vezes, né? Então ele deve ser a resposta, tá? Mas vamos fazer a conta. A Fel, lei de Coulomb. K, Q, aí é módulo, tá? Então o micro é 10 a menos 6, o micro é 10 a menos 6, né? Q vezes Q, as cargas são iguais, né? Por isso que eu botei o mesmo valor. Cuidado com a distância, né? Como a distância é 50 centímetros, é 0,5 metro ou meio metro, se você preferir. Então aqui fica meio ao quadrado. Aí aqui vai dar 2 ao quadrado, 4. Como está no denominador, vai subir. Então 4 vezes 9 vezes menos 6 com menos 6, menos 12. Menos 12 mais 9, menos 3. 4 vezes 9, 36. 10 a menos 3, mili. Estou acostumado a escrever miliampere, já foi direto. Milinewton. Tá? 10 a menos 3, né? Mesma coisa. Por isso que a resposta está na letra C. Tranquilo? Continuando então, vamos agora à questão 85, que fala o seguinte. Um objeto realiza um MHS segundo a seguinte função no SI. Aí ele dá aí a função. Vamos só lembrar que a função do MHS é A cosseno, pode ser seno também, tá? Tanto faz, de ômega t mais a fase inicial. Então quando ele coloca aí pra gente 0,2 cosseno de π sobre 3t mais π. Determine o valor do módulo da velocidade do objeto no instante 3. Então o que a gente vai fazer é achar a velocidade, né? Deixa eu chegar isso aqui para o lado. Como é que é a equação da velocidade? V menos ômega A seno de ômega t mais θ zero. Pessoal, agora é só comparar, tá? Ó, quem é o ômega é o π sobre 3. Quem é o A é o 0,2. Quem é o θ zero é o π. Beleza? Então vamos escrever agora a equação da velocidade aqui. Menos π sobre 3 vezes 0,2 seno de π sobre 3t. Aí ele quer o t igual a 3, né? Então já vou botar aqui. Mais π. Tudo bem? Aí olha só. Aqui vai dar 1, né? π mais π vai dar 2π. Quanto é o seno de 2π? Botei certo o tempo? Botei, né? Quanto é o seno de 2π? 2π está aqui, né? O seno é igual a 0. Então, a velocidade é 0, acabou. Isso aqui dá 0. Só para botar uma linha antes. Menos π sobre 30. 0,2, né? Seno de 2π. Legal? Aí, como o seno de 2π é 0, a velocidade dá 0. Aí a resposta, letra D. Tá bom? Repara que ele colocou o gabarito errado aí, né? Botou π sobre 15, tá? Aí, ó, o que ele errou foi aqui, ó. Seno de 2π, que ele botou igual a 1, tá? Esse é o erro do gabarito dele, só para você não ver, né? Esquece o que está aqui. E aí, né, o que ele confundiu, né? Ele confundiu o cosseno com o cosseno, tá? Tranquilo? Beleza? 86. As ondas sonoras podem se propagar em diversas frequências. O ouvido humano é capaz de detectar sons que estejam na faixa de 20 a 20 mil Hz. Considerando as qualidades do som e sua velocidade de propagação, analise as afirmativas. Primeira, o som é mais grave quanto maior a frequência. Falso. Né? Quanto mais grave, menor a frequência. Quanto mais agudo, maior a frequência. Número 2. Sons de mesma altura. Altura é frequência, tá? Então, ó, mesma altura.
e mesma intensidade emitidos por fontes sonoras distintas. Pessoal, distinta, o timbre é diferente. Podem ser diferenciados através dos seus respectivos timbres. Verdade. Então, 2, verdadeira. Número 3. Dizer que uma mulher tem a voz aguda é o mesmo dizer que o som que é emitido por ela é de alta intensidade? É mais ou menos verdade isso, tá? Porque a intensidade de uma onda, ela é proporcional à amplitude e à frequência. Esse K é uma constante qualquer, tá? Então, quanto maior a frequência, maior a intensidade, tá? Quanto maior a amplitude, também maior a intensidade, tá? Então, essa, pessoal, é verdadeira, tá? Ele considerou como falsa, mas isso tá equivocado, tá? Mas aí o que ele deve ter analisado somente? Mais agudo, mais frequência, tá? A intensidade, ela também muda com a frequência, tá certo? Então essa daqui, ó, eu marcaria verdade, tá? E a 4, uma onda sonora de comprimento lambda que se propaga no ar provoca um som audível. Bom, vamos calcular, né? E aí o que a gente vai fazer é calcular a frequência usando V igual a lambda F. O V é 340, o lambda é 8,5. 8,5, pessoal, é 17 sobre 2. Por que você fez isso, professor? Porque, ó, 17, 340 por 17 dá 20, né? 20 vezes 2 dá 40. Então, a frequência, 40 Hz. Está entre 20 e 20 mil? Sim. Então, ela faz parte da audível. Tá? Eu marcaria 2, 3 e 4, letra C. Mas aí ele colocou aí como gabarito, essa ele não mudou, tá? Ele botou só a letra A, tá bom? 87, mais uma questão também de verdadeiro ou falso. Considerando as seguintes afirmações em relação à gravitação, marque VOF. Primeira, as leis de Kepler são válidas para quaisquer sistemas em que os corpos gravitam em torno de um corpo central. Verdade. Né? A primeira lei, né, o objeto tá, né, o corpo central está no foco. A segunda lei, lei das áreas. A terceira lei, T2 sobre R3, é a constante. Segunda, um satélite da Terra, movendo-se numa trajetória circular de raio R, terá seu período 2 vezes maior do que o período de um outro satélite em órbita raio R sobre 2. Eu já garanto que é falso. Né? Por quê? Porque é t ao quadrado sobre r ao cubo, tá? Então não é inversamente proporcional ao r, porque repara, ele falou que o período dobra, o raio cai a metade. Não é assim, tá? Eu já digo que é falso sem precisar fazer a conta. Mas se ele quisesse saber, o que a gente faria? Ó, t ao quadrado sobre r ao cubo. Aí o novo satélite vai ter um período que eu vou chamar de, sei lá, T2, aí vai estar ao quadrado, sobre R sobre 2 ao cubo. Tá bom? Então, ó, quem vai ser o T2 ao quadrado? T ao quadrado vezes, ó, R sobre 2 ao cubo. R ao cubo sobre 8. Tá bom? Aí esse R ao cubo é esse aqui, tá? Que eu só repeti. Agora eu vou tirar a raiz quadrada, né? E aí quando eu tirar raiz quadrada, o que vai acontecer? Vai ficar T2 igual a T sobre raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Tá? Então isso é raiz de 2T sobre 4, né? Racionalizei aí. Tá? Então não é T sobre 2, não é 2T, não é nada disso, tá bom? Por isso que ela é falsa. Terceira, a força de atração gravitacional entre dois planetas do sistema solar será maior quanto maior forem suas massas e menor a distância entre eles. Verdade, né? Como é que é a expressão da força gravitacional? Gmm sobre d ao quadrado. Se eu aumento as massas, eu aumento as forças. Se eu diminuo a distância, eu aumento a força. Ok. Já dá para matar, tá certo? VFV. Não, na verdade tem que ver a última.
A velocidade de um planeta em órbita em torno do Sol não é constante. Verdade. Alcançando seu valor máximo no afélio? Não, isso é falso. A gente tem aqui a órbita elíptica. Aí aqui está o Sol. Aí o planeta está aqui, ó, periélio, afélio. No periélio, como a distância até o Sol é menor, a velocidade é maior. Então o V do periélio é máximo, inclusive, e o V do afélio é o mínimo, tá? Então por isso que ela é falsa. Aí a gente fica aí como resposta, né? VF, VF, letra A. Tranquilo, pessoal? Beleza? Questão 8.8. João, ao sair de uma aula sobre o uso racional de energia elétrica, conseguiu convencer seus pais a trocarem um antigo freezer por um modelo mais novo com tecnologia energeticamente mais eficiente. Para tanto, fez o cálculo do consumo mensal de energia do antigo aparelho quando submetido à tensão de 110 volts corrente de 4,5 ampere. Então é a potência, né? V vezes I. Então 110 vezes 4,5. Considerando que o freezer ficava ligado 8 horas por dia. Energia, potência vezes tempo. 8 horas por dia, aos sábados e domingos, durante 4 finais de semana por mês. Com base nos cálculos realizados, qual deveria ser a potência do novo aparelho para que ele possa ficar ligado por 32 horas mensais, a mais do que o antigo, sob as mesmas condições de consumo de energia. Então vamos lá. Eu quero que a energia dos dois seja a mesma, né? Então do antigo seja igual à energia do novo. Qual é a energia do antigo? Potência. Então, ó, 110 vezes 4,5 vezes o tempo, que são 8 horas por dia, aos sábados e domingos, ou seja, 2 dias por semana, durante 4 semanas. Tudo bem? 4 finais de semana, né? Por mês. Eu quero que isso seja igual à nova potência, que ele fique ligado por 32 horas mensais a mais. Então, tá vendo isso daqui? Isso aqui é o número de horas mensais que ele fica ligado, que vai dar 64 horas. Né? 8 vezes 8, 64. Então, o novo, ele fica ligado 32 horas a mais, tá certo? Então, vai dar 96, né? Então, ó, 110 vezes 4,5 vezes 64 é igual a potência vezes 96. Tudo bem? Então, agora vamos fazer continha, né? Vamos simplificar por 8 primeiro, porque 64 por 8 vai dar 8, é claro, e 96 por 8 vai dar 12. Aí dá para dividir por 4, né? Por 4 vai dar 2, por 4 vai dar 3. E o 4,5 também dá para dividir por 3, vai dar 1,5. 1,5 vezes 2 vai dar 3. 3 vezes 110, a potência do novo, 330 watts. E aí 330 watts, resposta letra B. Tranquilo, pessoal? A 89 foi anulada, tá, no gabarito final. Ela falou o seguinte: qual dos equipamentos a seguir, qual tem o seu princípio de funcionamento baseado na indução eletromagnética? Vamos lá, indução, o que é indução eletromagnética? É a variação do campo magnético, do fluxo, na verdade, né, magnético, gerando corrente elétrica, que a gente chama de corrente induzida. Beleza? Aí, bom, quem é que varia o fluxo para gerar corrente? O gerador, ele faz isso, tá? O disjuntor, ele normalmente funciona apenas por lei de Ampère, né? Corrente cria campo, né? Aí a corrente, ela cria o campo magnético que vai alterando a posição, né, lá do disjuntor, até que se uma corrente muito alta passa, ele abre o circuito, que é muito parecido com o amperímetro, tá?
E a bússola não é bem fenômeno de indução eletromagnética, né? Você pode até considerar, porque a bússola, né, ela vai se alinhar com o campo magnético da Terra, né? Então ela está sendo induzida pelo campo magnético da Terra, tá? Mas a letra A já seria a ideia principal da transformação de fluxo em corrente elétrica, tá bom? Fluxo magnético, né, em corrente elétrica, tá? Número 90. Considere duas espiras A e B coplanares concêntricas de raio R e R sobre 4. A espira A é uma corrente I no sentido horário. A espira B é percorrida por uma corrente 2I no sentido anti-horário, ou seja, elas têm sentidos opostos, tá? Sobre o campo no centro, vale quanto? Então vamos lá. Pessoal, como elas têm sentidos opostos, os campos que elas vão produzir também têm sentidos opostos, tá? Aí eu vou aplicar a regra da mão direita. O campo da azul vai estar saindo, é o B de B, e a corrente branca, né, a corrente do A, vai fazer o campo entrando. Então aqui é o B de A. Então o campo resultante, ele é a diferença do B de A para o B de B. Em módulo, porque eu não sei quem é maior, tá? Então vamos lá. B de A, μ0 I sobre 2R menos μ0 I sobre 2R. Beleza? Aí, ó, o 2 corta com 2, esse 4 vai para cima. Na verdade, deixa esse 2 aqui, né, para ficar 2R e 2R, né, não precisa fazer MMC. Aí esse 4 vai para cima, vai ficar 8, né? Então, μ0i menos 8μ0i sobre 2R. Repare que vai dar menos 7, né? É só botar em módulo, tá? 7. Foi mal, gente. Só para tirar o negócio da frente. μ0i, tá? Aí o 2 eu não cortei, o 4 passou para cima. Ficou 8. 1 menos 8 dá 7 μ0i sobre 2R. Para onde? Bom, o B ganhou. Então o B é o maior. Se o B é o maior, é porque vai estar no sentido do B, o campo resultante. Então, para fora do quadro. Esse é o campo resultante. Do quadro, né? do papel, da página, da tela, seja lá o que for. Resposta B de bola. Tranquilo? Beleza? 91 fala o seguinte: no circuito da figura, aplica-se entre os terminais da associação uma DDP de 90 volts. Sabendo que entre os capacitores C1 e C2 adquirem cargas 12 e 3 e que a tensão em C1 é 60, qual a capacitância equivalente só entre 2 e 3, tá? Então, lá, pessoal, a gente tem infinitas formas de fazer esse tipo de questão. Mas eu vou focar na pergunta que ele fez, tá bom? Então aqui está 90 volts. Esses dois capacitores aqui, eles fazem uma SEC, tudo bem? Uma capacitância só, equivalente. O capacitor C1, que está aqui, ele já fica com 60 volts. E esses dois, tá vendo? É porque esses dois eu juntei num só, tá? Esse daqui com esse, eles estão em série. Se esse já ficou com 60 volts, o total era 90, sobraram quantos? 30 volts. Tudo bem? Só que esses dois capacitores que estavam aqui, eles tinham carga 12 e 3. Então, qual é a carga total que fica com o amarelo? 15 microcoulombs. Eu tenho a carga e tenho a DDP. Como é que eu posso calcular a capacitância? A capacitância C, que é igual a C vezes V. Então, a capacitância é a carga, que vale 15, dividido pela DDP, que vale 30. Meio microfarad. Volta, que eu fiz besteira.
né? Para quem já viu aí, eu botei a capacitância, esse cara errado. O 12 é o do C1, galera, foi mal. Peraí, isso dá uma apagada aqui bonita. Aqui, ó, equivale 12, foi mal. 12 microcoulombs é esse cara, tá? Bom, então vamos lá, de novo, né? Se eles estão em série é porque eles têm a mesma carga, né? Se eles têm a mesma carga, é porque... Eita, andei demais com o negócio. Pronto. Aqui é o 2, só para ficar certinho. É porque o 3 tem uma carga de 9 microcoulombs. Tá certo? Na verdade, eu nem precisava achar esse cara, né? Porque como eu quero a capacitância equivalente entre o 2 e o 3, eu já sei que esse e esse tem mesma carga. Vai dar 12. Então agora sim, vou fazer a conta certa. C igual a Q sobre U. Q sobre V, né? Tanto faz a letra. 12 sobre 30. 12 sobre 3 vai dar 4. 4 dividido por 10, né? 0,4 microfarad. Aí como ele quer a resposta em microfarad, resposta letra C. Tá? Então foi mal aí, né? Confundi a ordem de quem estava. Tá? Aí é só usar as propriedades. Em série, divide a tensão, mantém a carga. Em paralelo, mesma tensão, soma a carga. Tá certo? Então, daria para calcular as capacitâncias, por exemplo. Né? Esse aqui é 30 e aqui é 9. Só usar o Q igual a CV para calcular essa capacitância, essa e essa daqui também, se ele perguntasse alguma coisa. Então, você podia calcular as capacitâncias, depois somar, né? Para fazer a associação em série, em paralelo dos capacitores. Tá bom? Bom, adivinha, essa questão foi anulada também, tá? Porque ele botou aí um campo magnético, só que, porra, ele botou um mais e menos, né? Que parada é essa de campo magnético, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que é um campo elétrico, ver como é que é. Vamos fazer o campo magnético, vamos ver como é que é, tá? Na verdade, só dá para fazer como campo elétrico porque é subir e descer. Né? Campo magnético, ele desvia num plano perpendicular ao campo. Então teria que ser para a direita para a esquerda, no caso, para dentro para fora do quadro. Tá? Então vamos fingir que é um campo elétrico só para a gente poder resolver a questão, mas ela de fato foi anulada. Tá? Então o campo aqui ó, vai do mais para o menos, não é isso? Então o campo está aqui para baixo. E aí se passa uma partícula positiva, ela desce. Se passa uma partícula negativa, ela sobe. Se passa uma partícula neutra, ela vai direto. Tá? Então, nesse caso, ó, o feixe 1 seria negativo, o feixe 2 seria neutro e o feixe 3 seria positivo. Aí a gente teria como resposta ó, o feixe 1 negativo, né? Negativo é a partícula beta. Tá? Neutro é radiação gama, não é nem partícula. E o positivo seria o alfa. De novo, na hora da prova, você não vai encrencar com a prova, tá? Viu ali carga? Se você perceber esse erro, faz do jeito que tá, e aí depois a gente entra com um pedido de recurso, tá bom? 93. Uma criança de 9 anos conversando com a sua mãe demonstra curiosidade ao perceber as batidas do seu coração e questiona se seria possível descobrir quantas vezes seu coração já havia batido. A mãe, percebendo o interesse da criança pelo assunto, fez uma pesquisa e descobriu que ele bate, em média, 120 mil vezes por dia. Com isso, disse a filha que calcularia o número de batimentos do seu coração desde seu nascimento até o dia que ela completou 9 anos. Para isso, considerou 365 dias, considerando os anos bissextos. Após efetuar o cálculo, qual foi o número de batidas? Cacete. Então vamos lá. São 120 mil batidas por ano durante por dia, desculpa. Por dia. Então, vezes 365 dias no ano, vezes 9 anos.
Galera, isso aqui não tem muito o que fazer não, tá? É você, de fato, fazer conta. E aí, só para facilitar a conta, 1, 2, 3, 4 zeros. Eu vou tirar esses 4 zeros daqui. E a gente faz a conta com o que sobrou. Então, é 12 vezes 9, vai dar 108, né? Vezes 365, que vai dar 39.420, tá? Aí, ó, eu vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, vou somar 4 aqui. Então, é 3,94, né? 3,9 vezes 10 a 8. E aí, por isso que a resposta está na letra C. Questão chata, né? Não faz sentido isso daí, mas é fazer continha e botar a resposta no final. 94 é uma questão bem clássica. A figura a seguir representa o comportamento do fluxo magnético através de uma espira imersa em um campo magnético uniforme em função do tempo. Em qual intervalo de tempo o amperímetro não acusa a passagem da corrente? Então vamos só lembrar rapidinho, Φ induzida menos ΔΦ magnético sobre ΔT. É a derivada, né? Mas deixa assim. Então quando que a Φ induzida é zero? Quando não há variação do fluxo. Se não há variação do fluxo, é porque o fluxo é constante. Em qual intervalo que o fluxo é constante? No intervalo de 0,1 a 0,3 segundos. E aí por isso que a resposta está na letra A. Tudo bem? Bem tranquilo? 95. A professora queixou-se à mãe de Pedrinho de que o aluno tem apresentado dificuldade para realizar a leitura de textos. Segundo o relato, não para conseguir ler um texto numa folha, ele precisa afastá-lo dos seus olhos. Então ele tem problema para ver de perto, né? Se ele tem problema para ver de perto, é porque ele tem hipermetropia, né? E a hipermetropia, você usa lentes convergentes, tá? Então já mata aí a resposta, letra D. Vamos só lembrar aqui um pouquinho como é que funcionam os defeitos da visão. A gente tem dois, né, principais, a miopia e a hipermetropia. A miopia é porque o cristalino tem uma convergência muito grande. Então ele faz com que os raios eles convirjam muito rapidamente. A hipermetropia não. Os raios demoram muito a convergir. Então de longe não tem problema, né? Porque demorar a convergir não é ruim, tá vendo? Agora de perto, demorar a convergir é muito ruim. A imagem se forma atrás da retina. Então fica um borrão aqui e aqui fica o borrão. Então aqui o problema é ver de longe e aqui o problema é ver de perto. E aí como demora a convergir, você bota aqui uma lente para convergir mais rapidamente os raios e eles se acertarem aqui na retina. Aqui você bota uma lente para atrasar a convergência, tá vendo? Abrir para que eles possam convergir certinho lá na retina. Então, a miopia você usa lente divergente, na hipermetropia você usa lente convergente. Legal? Bom, número 96, um atleta amador correndo uma trajetória circular de raio igual a 12, mantendo velocidade constante, avista um galho cair da sua frente. Nesse momento, começa a diminuir a velocidade até parar após 10 segundos. Determine a distância em metros percorrido pelo atleta desde o momento em que avistou o galho até o instante em que atingiu o repouso. Bom, então vamos lá. Ele para em 10 segundos, né? E a gente tem o raio da trajetória e a velocidade inicial dele. Comentário rápido, né? Essa questão ela também foi anulada no gabarito oficial, tá? Então vamos lá. Eu sei a velocidade inicial, 10,8 km por hora. E aí vamos passar isso daqui, é claro, para metro por segundo, né? É só dividir por 3,6, que vai ficar 3 metros por segundo.
Ficou feio aqui, pronto. 3 metros por segundo, tá? E aí ele dá o tempo que leva para parar. Bom, ele deu o raio da trajetória, mas o raio da trajetória não faz diferença, né? O V final é igual a zero. Com essas informações, dá para calcular a aceleração. Porque o que é a aceleração? A aceleração, ΔV sobre ΔT. É negativa, né? 0 menos 3, final menos inicial, sobre 10. Então é menos 0,3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora tem a aceleração, tem as velocidades, vamos usar a Torricelli. Pode usar a equação horária também, se você preferir. Tá? Então, Torricelli, v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a ΔS. Então, isso aqui é zero. Aqui é menos, né? Vai para o outro lado mais. Então, já vou botar tudo positivo para não atrapalhar aí o sinal. Então, 2a ΔS é igual a 3 ao quadrado. Então, quem é o ΔS? É 3 vezes 3 sobre... Pessoal, 0,3 é 3 décimos, né? Aí passo o 10 para lá multiplicando, passo o 3 e o 2 aqui dividindo. Cortou, cortou, tá vendo? Então vai dar 15 metros. E aí, resposta, letra C. Tá? Como eu comentei, a questão foi anulada. Não sei exatamente, tá? Por que essa questão ela foi anulada, mas daria para você resolver na hora da prova. Tranquilo? Bom, pessoal, com isso a gente termina aí a resolução da nossa prova da EAR de 2021, o CFS2. Comentário geral, foi uma prova ruim, tá? Tem uma questão que o gabarito devia ter trocado, não trocou. O gabarito provisório vieram com três questões erradas, né? E ainda teve 3 questões anuladas. Né? Uma não sei porquê, e 2 realmente estavam esquisitas, e uma a mais deveria ter sido anulada também. Então foi uma prova ruim, né? do aluno fazer ali na hora. Tá? Mas fora essas 6 questões, tinha outras 18, né, que você tinha ali na chance de elaborar. Caíram questões clássicas como ver o problema de divisão, fazer V igual a lambda F. São questões que costumam aparecer bastante, né? Aquela proporção, né, da gravitação, por exemplo. São questões que costumam aparecer bastante na prova da IAR, então é isso que você tem que ficar ligado. Mesmo que a prova seja, às vezes, um pouco mais difícil ou uma prova mal escrita, você tem as questões padrões que você tem que correr atrás dessas questões. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução e até a próxima.